Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. O verão em Cascais sempre teve um brilho diferente. O ar cheirava a sal e esperança, e as gaivotas cortavam o céu como lembranças vivas de um tempo em que tudo parecia mais simples. Mas naquele ano, o sol não trazia conforto. O calor grudava na pele e no coração, e eu sentia que algo dentro de mim começava a mudar, mesmo sem entender o que. Meu nome é Inês Duarte. Tenho 32 anos e moro numa pequena casa branca, de janelas azuis, quase de frente para o mar. Ali vivo com Miguel, meu marido. Casamos há 8 anos. Tempo suficiente para o amor perder o brilho da novidade, mas não o peso da rotina. Miguel é engenheiro civil. Trabalha em obras pelo país e passa mais tempo em estradas e hotéis do que em casa. Quando ele está aqui, tudo parece no lugar. O cheiro do café pela manhã, o som do noticiário, o tilintar das chaves deixadas no balcão. Mas quando ele parte, a casa fica grande demais. Os relógios parecem andar devagar, e até o mar soa diferente, mais distante, mais frio. Durante muito tempo achei que isso fosse normal, que o casamento era mesmo feito de pausas, de silêncios, de uma calma quase triste. Até o dia em que ele chegou. Foi numa manhã de quarta-feira. O sol entrava preguiçoso pelas cortinas quando ouvi vozes no jardim. Saí à varanda e vi Tomás. Um rapaz de uns 26 anos, talvez menos, pele dourada de quem vive ao ar livre, sorriso fácil, olhar curioso. Ele carregava 2 caixas de ferramentas e falava com o jardineiro da casa ao lado. "Você é a dona Inês?" perguntou, ao me ver observando. "Sou sim", respondi, um pouco surpresa. "Está procurando alguém?" O Miguel pediu que eu viesse ver o sistema de irrigação do jardim. "Sou arquiteto paisagista." Ele falou o nome do meu marido com naturalidade, e naquele instante senti algo estranho. Uma pontinha de desconforto, talvez curiosidade. Miguel não tinha mencionado nada sobre isso. Tomás passou o resto da manhã no quintal, mexendo em tubos, observando as plantas, tirando medidas. De vez em quando, levantava o olhar e sorria, e eu fingia não notar. Quando terminou, bateu a porta. "Está tudo certo. O sistema só precisava de ajuste." "Que bom. Obrigada. Quer um copo d'água?" Perguntei por educação. Ele hesitou, mas aceitou. Entrou com passos leves, como quem respeita o espaço dos outros. Enquanto bebia, olhou ao redor. "Sua casa é linda. Tem uma paz difícil de encontrar." "Às vezes, paz demais." Brinquei, sem pensar. Ele riu, e aquele som ecoou na sala de forma inesperada, quase viva demais para aquele lugar acostumado ao silêncio. Nos dias seguintes, comecei a vê-lo com frequência. O projeto no jardim se estendeu, e ele vinha todas as tardes. Conversávamos sobre coisas simples: o clima, o mar, as flores que cresciam melhor na sombra. Mas, sem perceber, eu esperava por essas conversas. O tempo parecia passar mais rápido quando ele estava ali, e mais lento quando ia embora. Uma tarde, o vento virou, e o céu de Cascais ficou cinzento. Tomás apareceu com um casaco grosso e um sorriso. "Vim só avisar que amanhã chove. Melhor guardar as plantas pequenas." "Obrigada pela preocupação", respondi. "Não é nada. Só não gosto de ver o que é bonito se estragar." Fiquei sem saber o que responder. O tom da voz dele era simples, mas algo naquelas palavras me atravessou. Olhei para ele, e por um breve segundo, o tempo parou. Aquela noite foi longa. Miguel ligou tarde, cansado, falando de prazos e reuniões. Eu ouvia, mas a mente estava longe, perdida entre as lembranças do sorriso de Tomás e o som da chuva batendo na janela. "Isso é errado", pensei. "É só solidão, nada mais." Mas o coração parecia ter outros planos. No sábado, Tomás chegou cedo. O sol voltará, e o jardim brilhava. "Inês, posso te pedir uma coisa?" perguntou,
hesitando. Claro. Estou fazendo um projeto para um concurso e precisava de opinião. Você tem um bom gosto incrível. Sorri, um pouco sem graça. Ele abriu o notebook e me mostrou um desenho de praça, cheia de árvores e bancos de madeira clara. É lindo, disse. Queria que fosse um lugar onde as pessoas se lembrassem de respirar. Ele me olhou. E naquele olhar havia algo que eu não soube decifrar. Um convite, talvez, ou apenas o reflexo do que eu mesma escondia. Naquela noite, sentei na varanda, olhando o mar. O céu estava alaranjado, e as gaivotas voavam baixo. Peguei o celular e escrevi uma mensagem. O jardim ficou lindo. Obrigada. Apaguei antes de enviar. Suspirei fundo e deixei o vento levar o que restava do dia. Mas o destino, às vezes, não espera por mensagens. Na manhã seguinte, quando abri a porta, ele estava lá, com um sorriso e 2 xícaras de café. Fiz demais. Achei que te fazia falta uma pausa. E assim começou o que eu nunca planejei. Na manhã seguinte, o céu estava coberto por uma névoa leve, e o ar trazia o cheiro doce das flores do jardim. Quando abri a porta, Tomás estava lá, sorrindo, segurando 2 xícaras fumegantes. Fiz café demais, disse, meio sem jeito. Achei que talvez você quisesse companhia. Por um instante, hesitei. Aquilo não era comum, não era certo. Mas a solidão falava mais alto. Entra, respondi, e tentei soar natural. Sentamos na varanda, em silêncio. O som do mar se misturava ao aroma do café. Tomás observava as ondas, distraído, e eu observava o reflexo dele na vidraça. Era como olhar para um pedaço de verão que eu pensava ter esquecido. Você sempre viveu aqui? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Desde pequena. Cascais é casa. Mesmo quando não parece. Eu queria morar perto do mar. Mas nunca consegui ficar muito tempo num lugar só. Por quê? Perguntei. Ele pensou um pouco antes de responder. Talvez porque sempre tive medo de criar raízes e depois ter que partir. Essas palavras ficaram ecoando em mim. Quantas vezes eu mesma já havia sentido o mesmo. Medo de ficar, medo de partir, medo de perder o que nunca tive coragem de buscar. Os dias seguintes se tornaram uma espécie de rotina secreta. Ele vinha cuidar do jardim, mas acabava sempre encontrando um motivo para ficar mais tempo. Um café, uma conversa, um conselho sobre plantas que eu fingia entender. Miguel, como sempre, estava fora. Lisboa, Porto, Faro, quem sabe? Numa tarde de vento forte, a rede da varanda balançava sozinha. Eu estava recolhendo as roupas quando Tomás apareceu, com os cabelos bagunçados e as mãos sujas de terra. A tempestade vai chegar rápido, disse ele. Pode entrar, eu cuido disso. Não precisa, você vai se molhar. Já estou molhado, respondeu rindo, enquanto gotas escorriam pelo rosto. Por um segundo, tudo pareceu sair de um filme. O céu escurecido, o som da chuva, ele ali, rindo, vivo, tão diferente da quietude que eu conhecia. E naquele instante eu percebi que a casa já não me parecia tão vazia. Naquela noite, choveu sem parar. O barulho da água no telhado era quase hipnótico. Peguei um livro, mas não consegui ler. O rosto de Tomás voltava à minha mente, junto com o som da risada dele. Senti culpa. Era errado pensar assim. Miguel era um bom homem, trabalhador, responsável, honesto. Mas às vezes a bondade pesa. Às vezes, o que falta não é amor, é vida. No dia seguinte, Tomás não apareceu. Olhei o jardim, o portão, a estrada. Nada. Uma parte de mim ficou aliviada. Outra, inquieta. A ausência dele deixou um silêncio que parecia mais alto do que qualquer som. No terceiro dia, ouvi passos no quintal. Corri à janela. Ele estava lá, com uma mochila nas costas. Achei que tivesse ido embora. Confessei. Quase fui.
Mas lembrei que o sistema de irrigação ainda não estava perfeito, disse, com um sorriso leve. E também, acho que ainda não consegui me despedir. Essas palavras me atravessaram como um vento quente. Despedir? Por quê? Porque quando algo começa a importar demais, eu costumo fugir. Fiquei em silêncio. Ele me olhava como quem espera permissão para ficar, ou talvez um motivo para ir. E, sem pensar, respondi. Então, talvez seja a hora de parar de fugir. Naquela tarde, fomos até a praia. O vento soprava forte, levantando a areia, e o mar parecia inquieto, como nós dois. Caminhamos lado a lado, sem tocar, sem dizer nada. Era um silêncio cheio de tudo o que não podíamos falar. Tomás me contou histórias da infância, de viagens, de lugares que o fizeram sentir vivo. E eu contei sobre a casa, sobre Miguel, sobre o medo de acordar um dia e não reconhecer a mulher que eu via no espelho. Ele me olhou com ternura. Você ainda é ela, Inês. Só esqueceu um pouco. Por um instante, senti vontade de chorar, não de tristeza, mas de reconhecimento. Era como se alguém finalmente tivesse me visto depois de anos invisível. Quando voltamos, o céu já escurecia. No portão, ele parou. Obrigado pelo passeio, disse, com a voz baixa. Acho que precisava disso. Eu também. Nos olhamos por alguns segundos. Foi um olhar longo, sincero, e dentro dele havia algo perigoso, um limite que nenhum dos dois queria cruzar, mas também não sabíamos como evitar. Ele se despediu e foi embora. Fiquei parada, olhando as luzes da rua se acendendo. O vento frio bateu no rosto, trazendo de volta a realidade. Naquela noite, Miguel ligou. Disse que voltaria no fim de semana. A voz dele parecia distante, quase de outro mundo. Desliguei e olhei pela janela. O jardim estava calmo, mas dentro de mim havia uma tempestade. No sábado, acordei cedo. O coração batia estranho, como se pressentisse algo. Miguel chegou no fim da manhã, trazendo flores e o mesmo sorriso de sempre. Que saudade, meu amor, disse ele, me abraçando. Eu sorri. Mas, por dentro, uma voz sussurrou: nada é como antes. Durante o almoço, Miguel falou sobre o trabalho, as viagens, os projetos. Eu ouvia, mas cada palavra parecia distante. Até que ele perguntou: e o jardim? Está ficando bonito? Por um segundo, o garfo parou no ar. Olhei pela janela, e vi Tomás, lá fora, mexendo nas plantas. O olhar dele cruzou o meu, rápido, mas suficiente para que Miguel percebesse algo diferente em mim. O silêncio que se seguiu foi pesado. E naquele instante, percebi que algo estava prestes a mudar, de forma irreversível. O domingo amanheceu cinzento, e a casa parecia respirar um ar diferente desde a chegada de Miguel. Ele sempre fora gentil, organizado, mas havia algo novo no jeito dele olhar. Um silêncio pesado, cheio de perguntas que ainda não tinham sido feitas. Tentei agir como se nada tivesse mudado. Fiz café, arrumei a mesa, falei sobre o tempo, sobre o barulho das gaivotas. Mas, no fundo, sentia o olhar dele me seguindo, atento a cada gesto. Quando saí para o jardim, vi Tomás ajustando o sistema de irrigação. Ele me cumprimentou com um aceno rápido, mas sem o sorriso de antes. Senti um aperto no peito. Miguel apareceu logo em seguida, aproximando-se de Tomás. Então é você o famoso arquiteto? Disse, com uma voz que misturava simpatia e algo mais. Sim, senhor. Só estou finalizando os últimos detalhes. Ótimo! Gosto das coisas bem feitas. Miguel deu um meio sorriso e completou. Inês fala muito do seu trabalho. Tomás desviou o olhar para mim, e nesse instante desejei desaparecer. Miguel não disse mais nada, mas o tom era claro. Ele estava observando. À noite, o jantar foi silencioso. Miguel falava pouco, e eu tentava manter o controle da respiração,
como quem caminha sobre gelo fino. Quando me levantei para tirar os pratos, ele perguntou: "Você gosta mesmo desse rapaz, não é?" As palavras caíram como uma pedra na água. "O quê?" balbuciei. "Não precisa mentir. Eu vejo o jeito como olha para ele. Não estou te acusando, só quero entender." O nó na garganta me impediu de responder. Quis dizer que era só amizade, que eu estava carente, que nada tinha acontecido. Mas no fundo, eu sabia, e talvez ele também, que o perigo não estava nos gestos, e sim nos silêncios. "Miguel, eu nunca quis te magoar. Eu sei. Mas às vezes o que magoa não é o que a gente faz. É o que a gente deixa de sentir." Ele se levantou, beijou minha testa e foi dormir. Fiquei sozinha na sala, ouvindo o som distante do mar e o peso da minha própria respiração. Nos dias seguintes, Tomás passou a evitar a casa. Quando vinha, trabalhava rápido, sem conversar muito. Eu tentava fingir indiferença, mas cada silêncio dele era um lembrete do que estávamos tentando apagar. Uma tarde, não resisti. Fui até o jardim e disse: "Você vai mesmo fingir que nada aconteceu? Inês, eu não posso continuar vindo aqui. Seu marido já percebeu. Isso vai acabar mal. Então é mais fácil fugir?" Perguntei. "Às vezes, fugir é o único jeito de não machucar quem a gente gosta." A voz dele era calma, mas os olhos estavam cheios de conflito. Senti vontade de chorar. "Você acha que é fácil para mim? Eu acordo todos os dias tentando lembrar quem eu era antes de te conhecer." Tomás deu um passo à frente, mas parou. "Eu só queria te ver bem. E, se para isso eu tiver que desaparecer, é o que vou fazer." Ele se virou e saiu pelo portão. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que o silêncio não era mais paz, era ausência. Nos dias seguintes, Miguel tentou agir como se nada tivesse acontecido. Levava café à cama, falava sobre planos, convidava-me para jantar fora. Mas eu sabia, o gesto era de amor, mas o olhar era de dúvida. E cada tentativa dele de consertar o que já estava quebrado me fazia sentir ainda mais perdida. Numa noite chuvosa, ele sentou-se ao meu lado no sofá. "Inês, eu não quero que a gente viva de aparências." "Eu também não." "Então me diz a verdade, você ainda me ama?" A pergunta ficou pairando no ar. Eu queria responder sim, mas as palavras não vieram. Não era falta de carinho, era falta de brilho. "Miguel, às vezes, o amor muda de forma. E quando a gente tenta forçar o passado a caber no presente, ele sufoca." Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e levantou-se. "Então talvez o que a gente precise não seja consertar, mas aceitar." Na manhã seguinte, o vento soprava forte. Fui até a praia, tentando colocar os pensamentos em ordem. O mar estava agitado, e as gaivotas gritavam como se anunciassem uma tempestade. De repente, ouvi uma voz atrás de mim. "Eu sabia que te encontraria aqui." Virei-me. Tomás, encharcado, com o cabelo colado à testa, respirando rápido. Eu tentei ir embora, mas não consegui. Ele falava sem olhar diretamente para mim. Fui para Lisboa, peguei o trem, mas a cada estação só pensava que deixei algo inacabado. Meu coração disparou. "E o que você quer que eu diga, Tomás?" "Que eu também pensei em você. Que eu quis te esquecer e falhei." Ele se aproximou um passo. "Eu só quero ouvir a verdade. Uma vez." Fechei os olhos. O vento trazia o cheiro do mar e da culpa. "A verdade é que você me fez lembrar que eu ainda sei sentir. Mas isso não muda o fato de que eu sou casada." Tomás ficou em silêncio. Por um instante, achei que ele fosse embora. Mas, em vez disso, ele apenas disse: "Às vezes, o que é certo também machuca." E antes que eu pudesse responder, ele se afastou. Deixou-me ali, entre o som das ondas e o vazio. Quando voltei para casa, Miguel estava no escritório, olhando pela janela. "Onde você estava?" perguntou.
sem virar. Fui caminhar um pouco. Sozinha. A pausa foi longa demais. Ele se virou, e pela primeira vez vi nos olhos dele algo entre dor e certeza. Eu só preciso saber, Inês, tem algo entre vocês? O coração martelava no peito. As palavras não saíam. Mas o silêncio. O silêncio respondeu por mim. Miguel desviou o olhar, respirou fundo e apenas disse: então é melhor eu viajar uns dias. Preciso pensar. Pegou a mala e saiu, sem olhar para trás. Fiquei sozinha, de novo. Mas agora, a solidão tinha outro nome. Um que o vento sussurrava toda vez que o mar batia nas rochas. Tomás. Olhei o jardim pela janela. As flores que ele plantou ainda estavam lá, firmes, mesmo com a chuva. E naquele instante, percebi que o que os olhos escondem, o tempo revela. O telefone vibrou. Uma mensagem desconhecida. Abri. E o coração congelou ao ler. Inês, precisamos conversar. Há algo que você não sabe sobre o Tomás. A mensagem ainda brilhava na tela do meu celular quando senti um arrepio subir pela nuca. Inês, precisamos conversar. Há algo que você não sabe sobre o Tomás. O número era desconhecido. Pensei em ignorar, mas algo em mim, talvez o medo, talvez a curiosidade, não deixou. Respondi apenas: quem é você? Minutos depois, outra mensagem. Alguém que quer te evitar mais dor. Me encontra amanhã, 10 horas, na Praça do Farol. Apaguei o celular e fiquei ali, parada, olhando o mar pela janela. O vento soprava forte, o céu pesava, e pela primeira vez, senti que a maré que me trouxe até aquele momento estava prestes a me engolir. Na manhã seguinte, caminhei até o farol. A cidade ainda acordava, com cheiro de pão fresco e o som distante dos sinos da igreja. Sentei num banco, observando as ondas se chocando nas pedras. Uma mulher se aproximou. Devia ter uns 40 e poucos anos, com cabelos castanhos e um olhar firme. Você é a Inês? Assenti. Eu sou Clara, a irmã do Tomás. Senti o chão balançar sob os pés. Irmã, ele nunca falou de você. Imagino. Ele não fala de muita coisa, especialmente do que aconteceu antes de vir para cá. Clara sentou-se ao meu lado. Inês, eu não vim para te julgar. Só achei que você devia saber com quem está se envolvendo. Ela tirou uma foto amassada da bolsa. Tomás, mais jovem, ao lado de um homem idoso. Esse é o nosso pai. Ele tinha uma construtora em Lisboa. Tomás trabalhava com ele. Até o acidente. Acidente? Perguntei, sentindo o peito apertar. Clara assentiu. Um dos projetos desabou. Um operário morreu. O pai dele foi responsabilizado e, pouco tempo depois, faleceu. Tomás carregou a culpa. Desde então, ele fugiu de tudo. Da cidade, da família, de si mesmo. Olhei novamente a foto. Aquele sorriso que eu conhecia agora parecia um disfarce de um passado que ele tentava enterrar. E por que está me contando isso? Porque eu vi o que ele fez por você. E sei o que ele pode perder se continuar. Ele te ama, Inês. Mas esse amor vai destruí-lo se você não o libertar. As palavras dela cortaram fundo. Clara se levantou, me olhou com ternura e disse: às vezes, o amor mais verdadeiro é o que a gente precisa deixar ir. Fiquei ali, sozinha, com o barulho das ondas cobrindo o som da minha respiração. Naquela noite, não consegui dormir. Revirei lembranças, gestos, olhares. Cada sorriso de Tomás agora tinha outro peso, o de quem carrega uma culpa que o mundo não perdoou. Quando o sol nasceu, tomei uma decisão. Peguei o telefone e liguei para ele. Precisamos conversar. Hoje, nos encontramos na praia, o mesmo lugar onde tudo começou. Ele veio caminhando com o vento bagunçando o cabelo e o olhar cansado. O que aconteceu? Perguntou, percebendo minha tensão. Eu encontrei a sua irmã.
O corpo dele ficou rígido. Clara, o que ela te disse? A verdade. Sobre Lisboa. Sobre o acidente. Tomás respirou fundo, olhou o mar e respondeu com voz rouca. Eu sabia que um dia isso ia me alcançar. Por que não me contou? Perguntei. Você acha que esconder o passado faz desaparecer? Ele passou a mão no rosto, como quem tenta apagar uma lembrança. Porque eu queria começar do zero, Inês. E com você, eu me senti vivo de novo. Mas tudo isso era uma mentira. Não era. Ele me olhou nos olhos. Cada palavra, cada instante com você, foi o único pedaço de verdade que eu tive em anos. A sinceridade dele me desarmou. Senti vontade de abraçá-lo, de dizer que o perdoava, mas as palavras não vinham. O vento trouxe o som distante do sino do porto. Tomás, eu não sei o que fazer. Então deixa o mar decidir. Ele sorriu, com um brilho triste. O mar sempre leva o que precisa ir. Ele se virou, caminhou até o carro e foi embora. E eu fiquei ali, sentindo o sal na pele e o gosto amargo do adeus. Nos dias seguintes, Miguel voltou da viagem. Parecia mais calmo, mas havia um cansaço novo nos olhos. Precisamos conversar, Inês, disse ele, enquanto guardava a mala. Eu pensei muito. E acho que está na hora da gente parar de fingir que está tudo bem. Você quer se separar? Perguntei. Eu quero que a gente seja sincero. Mesmo que isso doa. Ele se aproximou, pegou minhas mãos e continuou. Eu te amo, Inês. Mas percebi que, às vezes, o amor muda de forma. Talvez o que reste entre nós seja carinho. E isso não é o bastante para manter dois corações presos. Olhei para ele e senti um alívio estranho, como se uma corda se rompesse depois de muito tempo tensionada. Miguel, eu também não quero mais viver uma mentira. Ele assentiu, com meio sorriso triste. Então vamos nos libertar. Nos abraçamos em silêncio. E, pela primeira vez, aquele silêncio não doeu. Alguns dias depois, decidi visitar o ateliê onde Tomás trabalhava. Mas, quando cheguei, encontrei o lugar vazio. Apenas uma carta sobre a mesa, endereçada a mim. Inês, se você está lendo isso, é porque eu finalmente tive coragem de partir. Eu preciso enfrentar o que deixei para trás, não por mim, mas por todos que ficaram presos no passado comigo. Você me ensinou que o amor não é prisão, é coragem. Um dia, talvez, o mar me traga de volta. As lágrimas vieram silenciosas. A brisa entrou pela janela, levantando o papel e fazendo-o voar para o chão. Peguei-o de volta, dobrei com cuidado e o guardei no bolso. Olhei o mar ao longe. Ele estava calmo, como se guardasse um segredo que só o tempo revelaria. E, no fundo, eu soube. Essa história ainda não tinha acabado. O outono chegou de mansinho. As folhas caíam sobre a calçada como lembranças que o vento insistia em espalhar. Desde a partida de Tomás, a casa parecia mais silenciosa, mas não mais triste. Havia algo diferente, um tipo de paz que vem depois da tempestade, ainda que o coração continue molhado. Miguel e eu seguimos caminhos separados. Ele se mudou para Lisboa, abriu uma nova empresa, e, de vez em quando, me mandava mensagens gentis, como quem fala com alguém que fez parte de um outro tempo. Eu continuei em Cascais, trabalhando, cuidando da casa, do jardim. O mesmo que Tomás havia transformado antes de ir embora. As flores cresciam fortes, coloridas, como se guardassem um pouco da presença dele. E, às vezes, eu achava ouvir a risada dele entre o barulho do vento e das ondas. Uma tarde, enquanto arrumava o quintal, o carteiro apareceu com um envelope sem remetente. A letra era conhecida. Inês. Demorei para escrever porque precisei aprender a respirar de novo. Estou em Lagos, ajudando na reconstrução de uma escola. As crianças me lembram que a vida continua, mesmo quando tudo parece perdido. Espero que você esteja bem. Um dia, quero te ver,
Não para retomar o que ficou, mas para agradecer o que você me deu. Li a carta mais de uma vez. O coração apertou, mas dessa vez de um jeito bom, sereno. Ele estava bem. E, pela primeira vez em muito tempo, eu também. Os meses passaram. As manhãs eram mais lentas, e o sol parecia brilhar com um tom diferente. No mercado, todos falavam sobre uma exposição que abriria no Centro Cultural, O Mar e o Silêncio, com obras de jovens artistas do Sul. O nome me chamou a atenção. Talvez fosse coincidência, talvez não. Fui até lá no fim de semana. O salão estava cheio. Quadros de paisagens marítimas, esculturas feitas de madeira e ferro, fotos em preto e branco de lugares costeiros. Mas em especial, me fez parar. Era uma tela grande, pintada em tons suaves de azul e cinza. No centro, uma mulher de costas, de vestido branco, olhando o mar. Na legenda, apenas Inês, o dia em que o vento mudou. O ar sumiu por um instante. Olhei em volta, procurando um sinal, um rosto conhecido. E então o vi, do outro lado da sala. Thomas. Ele estava diferente, o cabelo mais curto, o rosto mais sereno, o olhar ainda o mesmo, profundo, sincero, vivo. Por um momento, o tempo parou. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de quebrar o silêncio que o destino nos deixou. Eu não sabia se você viria, disse, sorrindo. Eu também não sabia se conseguiria, respondi. Nos encaramos, e todo o resto desapareceu. O barulho das vozes, o som distante da música, até o ar parecia suspenso. Você está bem, Tomás? Estou. Acho que, finalmente, aprendi a ficar. Ele respirou fundo e olhou a pintura. Aquela tarde na praia, foi o último dia em que eu fugi. Desde então, decidi que, se o mar me trouxesse de volta, seria por vontade, não por acaso. Ficamos lado a lado diante da tela. Nenhuma palavra precisava ser dita. Havia entre nós algo que já não era paixão impetuosa, mas algo mais maduro, uma compreensão silenciosa. Depois da exposição, caminhamos até o cais. O sol se punha, tingindo o mar de laranja e ouro. O vento brincava com meu cabelo, e ele estendeu a mão, afastando uma mecha do meu rosto. Senti falta disso, murmurou. Não de nós, mas dessa calma. Sorri. A vida é estranha, Tomás. Às vezes, a gente precisa se perder para voltar a respirar. Ele assentiu, olhando o horizonte. Você ainda espera o que o mar levou? Não. Acho que, no fundo, o mar não leva. Ele só guarda até a gente estar pronto para receber de volta. Por um momento, tudo pareceu se encaixar. O silêncio, o vento, o som distante das gaivotas. Como se o mundo, enfim, respirasse conosco. Ele pegou um pequeno envelope do bolso e me entregou. É o último presente que te devo. Dentro, havia uma chave. O que é isso? A casa antiga de meu pai. Está vazia agora. Por que me dar isso? Porque ela precisa de alguém que saiba transformar vazios em jardins. E ninguém faz isso melhor que você. Os olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez eram leves, quase doces. Obrigada, Tomás. Nos despedimos com um abraço demorado. Não havia promessas, nem planos. Apenas o entendimento de que algumas histórias não precisam de um para sempre para serem eternas. Naquela noite, de volta em casa, sentei na varanda e observei o mar. A lua estava cheia, refletindo nas ondas como um espelho antigo. Peguei a carta dele e a chave, coloquei sobre a mesa e sorri. A vida, percebi, é feita de ciclos. E alguns retornos acontecem quando a gente finalmente aprende a deixar ir. O vento soprou forte, trazendo cheiro de sal e flores. E, por um segundo, jurei ouvir a voz dele, suave, distante. Chega de esperar, Inês. O mar devolveu o que era teu. Fechei os olhos. E deixei o som do mar me embalar, como se o mundo inteiro,
por um breve instante, estivesse em paz. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.